Boa noite. 5 segundos, Ângela. Boa noite. Tá. Boa noite, Júlia. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Já posso ir, Júlia? Okay. Boa noite. Primeiramente, lembrando que o recebimento do certificado dessa aula magna será a partir da inscrição na plataforma do I23 e deverá ser assinada a lista de frequência que será enviada no chat do YouTube e ter paciência, será que é entre 90 e 120 dias para a emissão do certificado. Caso tenham dúvidas, mandem mensagem para o Instagram, @canjacomdireito. Bom evento. Boa noite. Dou as boas-vindas à 14ª aula magna do Canja com Direito da Universidade Federal de Roraima, com o tema Licenciamento Ambiental no Brasil, perspectiva atual e propostas pelo PL do licenciamento, que será ministrado pelo professor doutor Alexandre Sion. Contamos com a presença do magnífico reitor da UFRR, professor doutor José Geraldo Ticianelli, do professor pós-doutor Mauro Campelo, coordenador da ação do Canja com Direito, do deputado federal Antônio Nicoletti, e com os acadêmicos de direito, eu, Ângela, Júlia, Luiz Felipe, Nicole Salustiano, Rafaela de Pina Correia, e que apresentam todos os acadêmicos que auxiliam na execução, que representam todos os acadêmicos que auxiliam na execução dessa palestra. Cumprimento o magnífico reitor da Universidade Federal, professor Dr. José Geraldo Ticianelli, que atua no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, é professor de mestrado e do curso de Medicina, doutor em Ciências pela Universidade Federal de Uberlândia, possui MBA e 2 especializações, além de possuir bacharel em Fisioterapia, graduação em Gestão Pública pela Universidade Norte do Paraná e 2 licenciaturas. É também membro da diretoria executiva da Andifes e membro do Conselho Fiscal do Grupo de Cooperação Internacional das Universidades Brasileiras, para quem passo a palavra. Magnífico reitor. Boa noite, Júlia. Muito obrigado pela oportunidade. Quero pedir licença a todos e iniciar cumprimentando o deputado federal Nicoletti, um grande incentivador, apoiador da nossa universidade, destinou muitas emendas importantes para o nosso processo de reestruturação. Cumprimentar o professor Mauro Campelo pelo convite e já parabenizando pelo excelente trabalho do programa de extensão Canja com Direito. Dizer que é uma honra fazer parte desse processo. Eu sei que hoje é o último evento do ano e que no próximo ano que venham novos e sempre estou à disposição. E hoje, especialmente, dar as boas-vindas, mesmo que virtualmente, ao nosso palestrante, o doutor Ângelo Alexandre Sion, um tema muito importante, que é licenciamento ambiental. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e parabenizar sempre pelo trabalho que vocês realizam. Muito obrigado. Agradeço a fala e a presença do magnífico reitor da Universidade Federal de Roraima. Agradeço ao seu apoio e confiança na ação Canja com Direito. Esse tipo de apoio ajuda muito no crescimento da ação e da motivação dos acadêmicos de direito. E pensando na forma de motivar os acadêmicos, o deputado federal Antônio Carlos Nicoletti irá disponibilizar para sorteio um kit de legislações para os acadêmicos presentes neste evento. Boa noite a todos. Dessa forma, eu gostaria de apresentar o Antônio Carlos Nicoletti, ex-sargento de carreira do Exército Brasileiro e policial rodoviário federal. Em 2018, Nicoletti foi o deputado federal mais votado da capital de Roraima. Na Câmara dos Deputados, Nicoletti faz parte da Comissão de Viação e Transportes, Comissão de Minas e Energia, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e é coordenador da Comissão Externa sobre Crise na Fronteira com a Venezuela
E ele também foi membro da Comissão de Constituição, de Justiça e de Cidadania. Nicolete também é o presidente do PSL 17 em Roraima. E agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso excelentíssimo deputado federal Nicolete. Doutor, Deputado, o seu microfone está mutado. Agora vai. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui nosso reitor, doutor Geraldo, que é um parceiro nosso. Conhecemos ele aí à frente da universidade, tem feito excelente trabalho de transparência e de gestão junto com todos os nossos pró-reitores, todas as equipes que trabalham junto à universidade. Parabenizar aqui também pela canja do direito ao nosso mestre, doutor aqui, Mauro Campelo, né, que já foi meu professor, então já estive na sala de aula ali recebendo conhecimento do nosso doutor Campelo, então é muito importante que vocês, acadêmicos de direito, possam adquirir esse conhecimento de pessoas que realmente têm conhecimento de causa e que realmente sabem passar muito bem dentro da sala de aula os conhecimentos que a gente precisa adquirir. Seja você que vai querer seguir a carreira jurídica como advogado, como, de repente, concurseiro, como eu fui, que é muito importante também. Parabenizar aqui também o doutor Sion, que é muito importante ter aqui alguém que conheça do tema. Nós, a Câmara dos Deputados, fizemos um trabalho onde a gente é legislador hoje, a gente consegue ali aprovar alguns temas, mas sempre buscando conhecimento com quem realmente conhece mais profundamente o tema, então é muito importante a participação de quem tem esse tipo de conhecimento. Licença ambiental, licenciamento é muito importante, é um tema recorrente. Eu acredito muito que a gente precisa, né, esclarecer alguns pontos. Eu quero ficar acompanhando mais um pouquinho aqui a sua aula, porque eu acho de suma importância. Né? Lá na Câmara a gente se desdobra, tem assessores, tem consultores, mas eu sei que o conhecimento não chega nem perto aí do que Vossa Excelência vai passar aqui para os nossos alunos. Agradecer a todos os alunos também por estarem presentes. É muito importante vocês buscarem conhecimento. Né? Eu fui acadêmico de Direito, me formei em 2011 na Universidade Federal. Sei da importância de ter pessoas voluntárias, como o doutor Campelo agora, como o doutor Sion, de estarem aqui transmitindo conhecimento. E a gente precisa buscar esse conhecimento. Né? Quem fica lá só esperando passar na aula, esse aí não vai muito longe, não. Então, a gente precisa buscar. E para buscar, a gente tem que ter vontade também. Me coloco à disposição de todos os senhores, no que for possível, qualquer tipo de projeto de lei, como sugestão, ou aqueles que estão em trâmite dentro da Câmara dos Deputados, para que a gente possa dar como sugestão e ajudar os senhores aí, que são especialistas nessa área, não só de ambiental, mas diversas áreas jurídicas do nosso direito. Geraldo, sou seu parceiro aí, tenho colocado recurso. A gente sempre que pode está fortalecendo a nossa universidade, a gente precisa fortalecer. Eu fortaleço também o Instituto Técnico Federal que a gente tem em Roraima, que eu acho muito importante. Então, a educação é prioridade e a gente ganha oxigênio quando a gente vê assim, pessoas voluntárias fazendo o que estão fazendo com essa canja do direito. Então, parabéns a todos os envolvidos e boa noite a todos. Muito obrigada. Gostaria de dizer que o nosso professor, queridíssimo reitor, ele irá precisar sair, que ele precisa abrir um evento no CAF. Professor Geraldo, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter participado. Eu acredito que o professor Mauro vai fazer um agradecimento também nesse momento. Eu que agradeço o convite. Bom evento a todos. Obrigada. E gostaria também de agradecer a presença e o apoio do deputado federal Nicolete. Muito obrigado, deputado, pelo seu apoio. Eu informo a todos que logo mais teremos o sorteio desses kits. Agora, respeitosamente, eu dirijo a vossas senhorias para agradecer em nome de todos os acadêmicos de direito das instituições de ensino superior de Boa Vista que fazem parte da organização Canja com Direito, que é coordenado pelo nosso professor pós-doutor Mauro Campelo, grande professor que eu tenho muita estima e respeito. Nós agradecemos, professor, pela confiança, pelo respaldo e autonomia concedida, o que, sem dúvida, professor, assegurou a realização de 14 palestras em um curso. Nós tivemos ilustres palestrantes e professores do nosso lado, além de marcos para nossa ação, como a primeira aula magna internacional do Canja com Direito, com o professor da Universidade Autônoma de Lisboa, Dr. Alexander Xavier Pires.
Também eu não posso deixar de mencionar o primeiro palestrante do Canja com Direito, que é o professor doutor José Carreira Alvim, do curso de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e desembargador. Ele é aposentado em ambos os cargos por sua incrível e generosa doação de mais de 350 obras jurídicas clássicas de sua biblioteca do Rio de Janeiro para a Biblioteca Pública da Universidade Federal de Roraima. Muito obrigado, professor. Agradeço também ao professor mestre Matheus Barra por sua importante doação de obras jurídicas para o Canja com Direito, e como também os nossos sinceros cumprimentos, agradecemos ao deputado federal Antônio Carlos Nicoletti por sua gentil e doação de Código Penal, Código Processual Penal e Constituição Federal para a comunidade de direito. Agradecemos também à Escola Superior de Advocacia, que é representada pela professora Caroline Cateano, que nos auxiliou muito desde o início da nossa caminhada, assim também como agradecemos à Ordem dos Advogados Seccionais de Roraima pelo apoio, pelo suporte técnico e pela confiança. Agradecemos a cada um de coração e damos continuidade ao evento. Neste momento, eu apresento a todos vocês o professor Dr. Alexandre Sion, que ele é sócio fundador da Sion Advogados, possui mais de 20 anos de experiência atendendo indústrias e empreendimentos de capital intensivo e de infraestrutura. Ele é presidente da ABDEM, que é a Associação Brasileira de Direito de Energia e Meio Ambiente. Ele é presidente também da Comissão de Infraestrutura da UAB de Minas Gerais. Ele é diretor do ICLEI América do Sul, Governos Locais pela Sustentabilidade, e ele é professor da PUC de Minas Gerais e professor convidado de diversas instituições. Gostaria de passar agora a palavra para o professor. Professor, o senhor terá 1 hora de fala. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela apresentação gentil. Professor Mauro, meu amigo, meu colega, é uma honra estar aqui. Muito obrigado por esse convite. Deputado, muito obrigado pela gentileza. É sempre muito bom ver legisladores empenhados em entender e discutir essas questões, como o PL do licenciamento, que é um tema que passou por essa casa, que hoje está no Senado, mas como é importante a gente debater os temas, né? E, obviamente, é justo que a gente possa ter opiniões diferentes, mas elas só são construídas com debate, com conhecimento. Eu acho que esse é um dos grandes méritos do Canja com Direito aqui. Meus parabéns ao professor Mauro. Realmente é muito bacana no momento que a gente vive, em que a gente tem tantas lives, tantos eventos, tantas atividades, e conseguir trazer muitas pessoas e ter a adesão de estudantes e professores. Realmente é um projeto louvável e que merece os parabéns. As acadêmicas aqui, que sempre foram gentis, todos os contatos que eu tive, uma enorme gentileza, sempre sorrindo, sempre muito competentes. Muito obrigado, viu? É, de novo, uma honra. Para o reitor que saiu, também agradecer a gentileza. Deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Perfeitamente, doutor. Muito obrigado. Tá bom. Bom, eu acho que eu não vou tomar todo esse tempo, a não ser que, obviamente, tenha as perguntas, e eu ficarei à disposição para tentar responder. E o que eu me propus falar, como está no tema que foi divulgado, é o licenciamento ambiental no Brasil. Como nós temos, pelo que eu entendi, um grupo eclético, nós temos aqui muitos acadêmicos, estudantes, como também profissionais de diversas áreas. Vou tentar começar do básico em relação ao licenciamento e falar um pouquinho do projeto de lei geral do licenciamento, que hoje se encontra no Senado e que foi recentemente aprovado na Câmara dos Deputados. Mas até para entender isso, aqui já começo o primeiro comentário, e como disse o deputado Nicoletti,
esse assunto tem gerado diversos debates, e muito desse debate parte da falta desse conhecimento prévio do que a gente está discutindo. E talvez, por conta disso, eu ouse aqui tentar trazer algum nivelamento básico sobre esse assunto. Bom, para falar de licenciamento, a gente primeiro precisa dizer que, pela primeira vez na história constitucional brasileira, nós tivemos um capítulo dedicado à questão ambiental, que compreende o artigo 200, vou até colocar meu tempo aqui, vamos passar, que compreende o artigo 225 da Constituição, que tem aquele conteúdo difuso, transgeracional, de titularidade futura, quando estabelece que tanto as presentes como as futuras gerações têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Daí deriva uma série de normas e de leis que têm o objetivo de dar concretude a esse comando constitucional. A Constituição não trata diretamente de licenciamento. Ela trata, no 225, parágrafo 1º, inciso 4º, do estudo de impacto ambiental, que é um tipo de estudo, é uma espécie do qual a avaliação de impacto ambiental é o gênero. E eu vou tentar explicar isso melhor mais para frente. Mas o fato é que ele não fala de forma direta sobre licenciamento, fala de um tipo de estudo que existe no contexto do licenciamento. O licenciamento veio com uma lei, inclusive, anterior à Constituição, que é a 6938 de 81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, que estabelece, no artigo 10, que todo e qualquer empreendimento que cause, ainda que potencialmente, danos ao meio ambiente ou utilize recursos naturais, depende de prévio licenciamento ambiental. Então, qual que esse conceito é importante? E depois foi replicado no artigo 2º, inciso 1º, da Lei Complementar 140 de 2011. Qual é o conceito da lei? Como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, inclusive a doutrina reconheceu que, apesar de não estar no artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, é entendido como um direito fundamental, e para quem tiver interesse, indico o livro do professor Ingo Hoffmann Saleh, que é os direitos fundamentais fora do catálogo, ou seja, o catálogo seria aqueles do artigo 5º, então que é possível outros direitos fundamentais que estejam fora do artigo 5º. Foi isso que a doutrina e a jurisprudência já consagraram em relação também ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para dar concretude a esse comando constitucional, é preciso que essas interações com o ambiente se deem com o controle do Estado, e aqui o Estado genericamente considerado. E como se dá isso? Entre diversos outros mecanismos, através do licenciamento ambiental. Por quê? É o momento em que o Estado pode avaliar os impactos que aquele empreendimento causará ao ambiente. E avaliar, nesse sopesamento de benefícios e malefícios, se aqueles impactos positivos suplantam os negativos. E aqui já adianto que essa é a condição para que o empreendimento seja ambientalmente viável. É claro que não existe uma avaliação matemática de quanto que vale a supressão de 3 indivíduos arbóreos e a geração de emprego, renda e tributo. É sempre uma questão subjetiva e complexa, mas dentro desse poder a que cabe o órgão ambiental como titular do controle do licenciamento, é avaliar se aquele empreendimento, especificamente, mas não em abstrato, mas em concreto, é ambientalmente viável, ou seja, se aqueles impactos positivos são maiores do que os negativos. Bom, e a primeira pergunta que se faz é: cabe licenciamento ambiental para qualquer tipo de empreendimento? E a resposta simples é não. Só caberá o licenciamento se aquele empreendimento, ainda que potencialmente, puder causar danos ao meio ambiente. Então, a gente tem vários exemplos.
e eu vou começar dos exemplos mais simples, depois dos mais complexos. Eu vou abrir uma loja num shopping que já existe. Caberá licenciamento ambiental? Em regra, não. Para construir o shopping, muito provavelmente. Mas a loja, não. Eu vou... E isso me parece mais simples, porque a loja está lá, eu vou mobiliar aquela loja. Qual que é o impacto ambiental daquela atividade? Eu vou montar uma padaria. Outro dia eu fiz um evento num outro estado da federação para tratar da gestão ambiental naquele estado, e eu até citei o exemplo da padaria, e minha colega do Ministério Público, na minha opinião, deveria ter licenciamento, porque se tem várias padarias, eu respeito, mas o ponto é que a gente esquece, quando a gente começa a discutir ambiental, é que a gente quer trazer tudo para o licenciamento. Tudo. E quando a gente traz tudo para algum lugar, a gente deixa de dar importância para aquilo que tem importância. E a gente esquece, por exemplo, que nós temos o direito urbanístico, que resolve esse tipo de pequeno empreendimento. Então, eu vou ter uma padaria, vai fazer lá um pãozinho, um bolo. Qual que é o sentido de eu trazer isso para o licenciamento? Me parece nenhum. Isso não quer dizer que o Estado está longe dessa avaliação, mas nós temos outros mecanismos para isso. Quais são eles? O direito urbanístico. Então, ele vai precisar passar por uma avaliação do município para saber se pode ou não implantar a farmácia lá, aquela loja de bairro, a padaria. Esses pequenos empreendimentos em áreas que a gente chama já antropizadas, ou seja, já com a intervenção do ser humano, e se resolve, portanto, no direito urbanístico. O direito ambiental deveria se socorrer daqueles casos que podem causar impacto ambiental negativo. Dito isso, sigo ainda dentro dessa construção geral do que é o licenciamento. Para que eu possa licenciar um empreendimento, eu devo avaliar os seus impactos, os positivos e os negativos. Como eu faço isso, o empreendedor poderia fazê-lo diretamente. Mas, em quase todos os casos, ele faz através de uma consultoria contratada às custas do empreendedor, porque a lógica é, se você tem o bônus da atividade, você tem os ônus dela decorrentes, então cabe ao particular e não ao Estado suportar esses estudos, deve submeter esses estudos à avaliação do órgão ambiental. E aqui uma ressalva importante, que eu fiz isso numa aula ontem da especialização da PUC de Minas, lembrei, até porque entre os meus alunos tinham vários consultores ambientais. Lembrar que o artigo 69A da Lei 9605 de 98, que é a chamada Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, tipifica como crime elaborar ou apresentar estudos ambientais falsos ou parcialmente falsos. Até, e aqui me permito essa crítica, mas eu entendo o contexto do momento em que ela foi criada e a importância que se quis dar à lei dos crimes, que a gente chama de crimes ambientais, apesar de também tratar das infrações administrativas a partir do artigo 70, é que alguns tipos penais, como este em especial, mas não só, produzem algum exagero. Por quê? Uma coisa eu entendo é trazer para a esfera criminal, né, a última ratio, a última instância, aquilo que é relevante. E eu entendo ser relevante produzir-se um estudo falso. Acontece que o tipo penal admite, primeiro, a modalidade culposa, e segundo, mesmo por omissão, por expressa disposição do tipo. Então, se, por exemplo, eu, consultor ambiental, errei na classificação do estágio sucessional da Mata Atlântica, daquela vegetação, porque a possibilidade de intervenção na bioma Mata Atlântica, por conta do que estabelece a lei da Mata Atlântica, se dá em função de ser vegetação primária ou secundária, e sendo secundária, qual que é o estágio evolutivo, que a gente chama de estágio sucessional. Por quê?
quanto maior for esse estágio, quanto mais tempo tiver aquela vegetação de vida, maiores serão as restrições para a sua intervenção. Me parece uma medida lógica, com esse objetivo de trazer proteção para esse bioma caro para o Brasil. Mas você dizer que permite, na modalidade culposa, portanto, apenas porque o agente ou o consultor agiu sem cuidado, mas não tinha vontade consciente de praticar um crime, nem assumiu o risco de produzi-lo. Trazer isso para a esfera penal me parece exagerado. Como acontece com outros tipos. Por exemplo, maltratar plantas de ornamentação de logradouros públicos ou privados também é crime. E também admite modalidade culposa. Então, se você pisar na grama do vizinho e tiver lá uma planta bonita que é de ornamentação, pode ser crime. Então, tem esses exageros que eu acho que, com o tempo, quando a gente talvez tiver maturidade para discutir, a gente possa rever, como, inclusive, faz parte do projeto do PL da Lei Geral do Licenciamento, revogar o parágrafo único do artigo, eu acho que é o 67, que trata da responsabilidade criminal do agente público que concede uma autorização e licença. O que diz o parágrafo único? Ele admite a modalidade culposa. Então, o que esse parágrafo acaba produzindo? Ora, eu, como agente público, eu, como técnico que vou avaliar um estudo ambiental e vou orientar a concessão ou revogação de uma licença, eu morro de medo de alguém interpretar que eu não avaliei de forma adequada as milhares de normas, porque o tipo não fala de lei, fala de normas. Portanto, é o gênero do qual lei é espécie. Eu não analisei as milhares de normas que existem em matéria ambiental ou fiz uma avaliação equivocada. Me parece que isso produz a inação, porque se eu cruzar os braços, nada vai acontecer, mas se eu fizer alguma coisa, eu posso correr o risco de sofrer uma sanção, uma repreenda criminal. Bom, dito isso, caberá, portanto, ao empreendedor elaborar os estudos, submeter esses estudos ao órgão ambiental, que avaliará esses estudos e concederá ou não as licenças ambientais. Nós temos, basicamente, 3 tipos de licença. A licença prévia, que indica que aquele empreendimento é ambientalmente viável, a licença de instalação, que permite a implantação do empreendimento, e a licença de operação, que permite, como o nome indica, o início da operação do empreendimento. É possível que exista, que essas licenças sejam concedidas de forma conjunta ou separada, que a gente chama de sistema trifásico, essa que as licenças são concedidas de forma sequencial, então primeiro LP, depois LI, depois LO, ou de forma única, ou conjunta. Então, LP, licença prévia, mais licença de instalação, e depois a licença de operação, ou a licença prévia, e depois a licença de instalação e licença de operação. E aqui eu já começo a fazer alguns contrapontos com o PL, e decisões recentes do Supremo em relação à questão ambiental e as legislações do Estado. E por que eu faço isso? Porque a Constituição estabeleceu, no artigo 24, que a competência para legislar em matéria ambiental é concorrente, na forma dos seus incisos 6º e 7º. Portanto, lembrando que na competência concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais e aos estados complementar, assim como os municípios, por força do artigo 30. Ainda que o município não esteja no caput do artigo 24, por força do artigo 30, e o Supremo também já decidiu isso de forma reiterada, os municípios têm, sim, competência legislativa em matéria ambiental, podem legislar em assuntos de seu peculiar interesse e complementar a legislação estadual. Mas o meu ponto aqui os parágrafos do artigo 24 estabelecem que, na ausência de lei geral, os estados legislam de forma plena. E aí eu pergunto,
Qual que é a lei geral do licenciamento ambiental existente no Brasil? Nenhuma. Não existe. Não existe. Ela está no Congresso. Ela está há 16, 17 anos, foi votada na Câmara e está no Senado para ser votada. Então, nós não temos. Se a gente não tem uma lei geral federal, os estados deveriam legislar de forma plena, por força do que estabelece a Constituição. Ocorre que nós temos as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do CONAMA, que encontram amparo na 69/382 de 81, na Política Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, a 69/382 de 81 delegou ao CONAMA a possibilidade de estabelecer normas, regulamentos, padrões, mas jamais delegou, porque não poderia uma lei ordinária delegar a normas infralegais o papel de lei. Então, resolução do CONAMA não é lei, com todo respeito a quem tem uma opinião diferente. Existe um processo legislativo, existe uma hierarquia de normas, porque para que seja lei complementar, tem que ser mais difícil. Então, eu não posso transformar lei ordinária em lei complementar com argumento doutrinário. Como eu não posso transformar norma infralegal, resolução, que deveria ser interna corporis, em lei, porque senão eu retiro do Congresso, do Poder Legislativo, aquilo que a Constituição e o povo, através do voto, delegou. Então, isso me parece muito relevante. E, infelizmente, nós tivemos algumas decisões que declararam inconstitucionais dispositivos de normas estaduais de diversos estados por aparente confronto com normas infralegais. Então, eu já tive a oportunidade de escrever sobre isso, de publicar, o que me parece uma medida em descompasso com o que estabelece o artigo 24. Mas isso acontece porque nós não temos uma lei geral do licenciamento. Então, eu entendo, e aqui e vou continuar fazendo esse vai e volta, desde que eu não confunda vocês, falando do projeto de lei geral, esse é um dos motivos pelos quais eu defendo uma lei geral. Inclusive, publiquei no fim do ano passado um livro com diversos colegas, inclusive da ABDEM, mas não só da ABDEM, discutindo artigo a artigo a versão 4 do deputado Kim Kataguiri, que até então era a versão que vinha sendo discutida e que sofreu poucas mudanças com a versão que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Para dizer, é claro que eu tenho críticas em relação ao PL, tenho várias, e é justo que a gente as tenha. Entretanto, não ter uma lei geral depois de tanto tempo, vejam, a lei que estabeleceu a necessidade de ter um licenciamento é de 1981. Nós estamos em 2021, quase 2022, até hoje a gente não tem uma lei procedimental para dizer como é que esse licenciamento tem que acontecer. A gente tem normas infralegais, são resoluções do CONAMA. E as legislações, leis e decretos dos estados. Então, até para que os estados possam adaptar também em atendimento ao que estabelece o artigo 24, porque ele diz: os estados podem legislar de forma plena enquanto não tiver lei federal. Quando sobrevier uma lei federal, aquilo que com ela as leis estaduais devem se adequar. Então, até para que os estados possam se adequar. Mas há uma lei, não há uma norma infralegal. Senão a gente está desvirtuando essa lógica da competência concorrente constitucional em matéria legislativa. Então, portanto, entendo, e aqui um outro exemplo, que também teve algumas decisões do Supremo em relação a isso, diz respeito ao tipo de licença. Eu comentei agora para vocês que seria possível, e eu entendo que essa possibilidade, inclusive, está desde a resolução do CONAMA, que é a 237 de 97, que estabelece procedimentos de licenciamento.
porque lá ele estabelece o sistema trifásico de LP, LI, LO, mas diz que o órgão ambiental pode estabelecer outros tipos de licença, a depender do caso. Ora, então ele poderia perfeitamente, como vários estados fazem, permitir uma licença única ou dupla, como eu citei. Mas a premissa por trás do entendimento que reconhecer uma pretensa inconstitucionalidade de dispositivo de norma estadual que estabelecia esse permissivo de licenciamentos distintos ou tipos de licenças em momentos distintos, parte de uma premissa, e com meu máximo respeito, equivocada, de que uma licença única protege menos do que 3 licenças. A questão não é o número de licenças, mas o seu conteúdo. Então, se eu tiver uma licença única que compreenda o que consta das 3 licenças, qual que é a diferença? A não ser burocracia. Então, se eu puder, numa única licença, avaliar concretamente os impactos que aquele empreendimento gerará, estabelecer planos de controle, medidas mitigadoras, que é para evitar a extensão desse dano, medidas condicionantes, que é para controlar e avaliar esses impactos, e medidas compensatórias, tudo aquilo que não puder ser evitado, está resolvido. Eu não preciso de momentos separados para isso. E mais um exemplo que as decisões judiciais vêm ocorrendo e acabam trazendo insegurança para as leis que existem há bastante tempo e que têm milhares de licenciamentos, porque aqui um dado importante. Mais de 90% dos licenciamentos conduzidos no Brasil não são conduzidos pelo IBAMA no nível federal, são pelos estados. Então, quando eu declaro inconstitucional uma norma estadual de um estado relevante, que já licenciou milhares de empreendimentos, e digo, olha, não vale, eu trago uma insegurança tremenda para um sistema. Então, ter uma lei geral não vai resolver o problema. Aliás, está longe de resolver um problema, porque a questão ambiental ela é complexa por si só. E ela gera, naturalmente, muita comoção, muita paixão, muita disputa. E nós estamos aqui, inclusive, no meio da COP26, na Escócia. Então, é natural que a gente discuta as questões ambientais com paixão. Então, não tenho a esperança de que uma lei geral do licenciamento vai resolver nossos problemas. Está longe de resolver nossos problemas. Mas, pelo menos do ponto de vista dos procedimentos de licenciamento, porque grande parte dos problemas relacionados à implantação de grandes empreendimentos de infraestrutura que os estados, como Roraima, precisam trazer energia, atividades de capital intensivo que vão trazer outros negócios, precisam de licenciamento. Então, a gente precisa, e esse é o mote do licenciamento ambiental, do direito ambiental, que é conciliar a proteção desse bem que ele é difuso, portanto, de todo mundo, ao mesmo tempo que não é de ninguém especial, que é transgeracional, é de titularidade futura, é para aqueles que virão, com a necessidade de garantir para aqueles que aqui estão uma vida digna, na forma do que estabelece o artigo 1º, o artigo 3º, o artigo 5º, o artigo 170 da Constituição. Então, essa conciliação, que às vezes parece impossível, é talvez o maior desafio do direito ambiental. E ele encontra no licenciamento um enorme agente de importância. E, portanto, o que me parece é o que nos cabe como sociedade, é tentar trazer mecanismos que se orientem para a proteção, mas sem burocracia desnecessária. Porque isso não interessa a ninguém. Só interessa quem quer criar dificuldade para vender facilidade.
Aliás, isso eu ouvi já de 2 secretários de Estado, que disse, olha, a quem interessa criar mecanismos impeditivos ao extremo? A quem interessa criar dificuldades intransponíveis? A quem vai vender facilidades. Agora, se as regras, como diz o Arnaldo, são claras, transparentes, que você sabe como você vai começar e como você vai terminar, isso, você não tem mais intermediário nesse processo. Isso me parece, do seu ponto de vista de proteção, o mais indicado. Bom, dito isso, falei do que era o licenciamento, do momento que ele é anterior, dos tipos de licenças, discussões no Supremo e essa relação com o projeto de lei geral. Vale dizer uma outra questão que, por muito tempo, gerou muita discussão e que, eu não diria, foi pacificada, mas foi, em grande medida, equacionada, que diz respeito à competência administrativa para atuar na defesa do meio ambiente. O que é isso? O artigo 23 da Constituição estabelece que todos os entes federativos têm a competência comum, também aí nos seus incisos 6º e 7º, para proteger o meio ambiente. Por muito tempo se discutiu, mas o que quer dizer competência comum? Quer dizer todo mundo ao mesmo tempo? Inclusive, nós já tivemos decisões do STJ no sentido de que, como o licenciamento ambiental é tão relevante, não cabe um órgão ambiental só licenciado, deveria ter 2. Bom, e aí eu me pergunto, o que a gente faz com um dos princípios que são mais caros para o direito administrativo, que é o princípio da eficiência. Então, eu coloco a União, o Estado, os estados e os municípios envolvidos para licenciar o mesmo empreendimento. Maluquice. Por que isso? Porque o parágrafo único do artigo 23 estabeleceu que leis complementares viriam para regular a forma de atuação dos entes federativos. A Constituição de 88. A lei complementar que veio para tratar da questão ambiental é de 2011. Então, nesse período, nós ficamos convivendo com resoluções do CONAMA, que estabelece, por exemplo, a 237 de 97, no seu artigo 7º, que a competência se dá no único nível que o licenciamento se dá no único nível de competência. Ora, não pode uma resolução do CONAMA estabelecer competência de ente federativo, isso é a prerrogativa da Constituição ou das leis complementares. Mas a gente convivia, porque tinha que ter alguma coisa. Isso veio retratado na lei complementar no seu artigo 13, ou seja, cabe o licenciamento um único nível de competência, ou seja, só um ente federativo é competente para licenciar um determinado empreendimento. Os demais, portanto, se manifestam, por força do parágrafo 1º do artigo 13 da lei complementar, se manifestam de forma não vinculante. Ou seja, se eu tenho um licenciamento, se eu tenho um empreendimento que vai potencialmente causar um impacto direto, porque é esse que importa para fins de definição de competência, um impacto direto no município de São Paulo. Em regra, caberá à cidade de São Paulo licenciar aquele empreendimento. Se, entretanto, o impacto for supramunicipal, atingir as cidades de São Paulo e Guarulhos, por exemplo, caberá ao Estado de São Paulo licenciar. Se o impacto for regional, ou seja, impactar o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, por exemplo, caberá à União licenciar. É claro que existem várias outras exceções que a lei complementar trouxe, mas esse é o conceito geral de que a definição de competência se dá em função da abrangência do impacto direto do empreendimento. Ocorre que, apesar da lei complementar ter dito que os demais entes se manifestam de forma não vinculante, nós temos os chamados intervenientes do processo de licenciamento, que são aqueles entes que não são os órgãos ambientais licenciadores, mas que se manifestam
no processo de licenciamento. E aí a gente tem inúmeros. Nós estávamos falando antes de começar aqui com o professor Mauro sobre a oitiva livre, prévia, informada e de boa-fé, por força do que estabelece a OIT 169, da qual o Brasil é signatário. Então, se envolver comunidades indígenas ou tribais, caberá essa oitiva. E, sendo populações indígenas, caberá a manifestação da FUNAI como interveniente. Se forem comunidades quilombolas, caberá ao INCRA. Até então, até pouco tempo, era a Fundação Cultural Palmares, hoje é o INCRA. E diversos outros intervenientes, como também quando eu preciso da chamada declaração de compatibilidade com as leis de uso e ocupação do solo. É para dizer, município, esse empreendimento que eu quero implantar aqui é ou não é compatível com as suas leis de uso e ocupação do solo. Por quê? Porque a competência para regular o seu território é municipal. Ocorre que, apesar desses entes, e são inúmeros, terem competências específicas, eles não poderiam impedir o licenciamento. É porque a gente tem uma percepção, e que também, com todo respeito, equivocada, é de que o licenciamento é a solução de todos os nossos males. Então, se você tiver o licenciamento, você resolveu todos os seus problemas. Mas não é isso. O licenciamento é uma etapa das inúmeras etapas que o empreendimento tem que percorrer. Por exemplo, se eu quero implantar um empreendimento na fazenda da Júlia. A Júlia é uma grande latifundiária no estado de Roraima. Eu quero implantar um empreendimento na sua terra e fui lá ao órgão ambiental pedir a licença. Consegui a licença. Aí, como eu estou com a licença, digo assim, ô Júlia, estou entrando aí, né? Bom, eu não sei, você me parece uma pessoa muito simpática, Júlia, mas na minha casa só entra quem eu convidei ou quem tem decisão judicial. Você não entra porque você tem uma licença ambiental. A licença ambiental não permite ninguém entrar na terra de ninguém. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque como a gente tem essa falsa percepção de que a licença ambiental resolve tudo, a gente pergunta, mas como você pode me dar uma licença ambiental sem apresentar o acordo com a Júlia? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ter a licença ambiental, mas eu só trarei concretude àquela licença se a Júlia me permitir, se eu fizer um acordo com ela, se eu comprar, se eu instituir servidão, se eu alugar, se eu arrendar, não importa. Quando a gente quer trazer tudo para o órgão ambiental, a gente transforma um monte de gente com medo e o processo não anda. E a gente tem inúmeros exemplos. A gente também falou, antes de começar, sobre a mineração. Não, até hoje, para que eu consiga uma portaria de lavra, ou seja, para que eu possa ter uma concessão que me permita explotar aquela mina, ou seja, retirar aquele minério, e lembrando que eu faço no interesse nacional, na forma do 176 da Constituição, porque os bens minerais, estejam eles onde eles estiverem, são de domínio da União, por força do artigo 20 da Constituição. Para que eu tenho que apresentar a licença ambiental. Mas é claro, né, Sion? Porque se não tiver licença e eu explorar recursos minerais, é crime do artigo 55 da 9605 de 98. É verdade. Mas a ANM, Agência Nacional de Mineração, tem competência para avaliar o licenciamento ambiental que é concedido pelo órgão ambiental? Não. Não. Essa é uma prerrogativa do Poder Executivo através dos órgãos ambientais. Então, basta dizer, porque isso está na lei, que para que eu consiga ou eu possa explotar aquela mina, eu tenho que ter uma licença compatível com a atividade que eu quero. Quando eu trago uma coisa vinculada à outra, eu trago burocracia
e faço o cachorro correr atrás do rabo. E aí eu tenho inúmeros exemplos, que eu vou poupá-los, mas de forma resumida, dizer que, no caso da mineração, o Código de Mineração permite que todas as áreas necessárias, indispensáveis à exploração mineral, estão sujeitas à instituição de servidão minerária. Ou seja, como a mineração se dá no interesse nacional, é a regra do interesse público, suplanta o interesse privado, ainda que, obviamente, caiba a indenização prévia e justa, como estabelece o artigo 5º da Constituição. Mas eu posso, portanto, acessar essas áreas para que eu viabilize a exploração mineral. Mas para que eu possa ter um laudo de servidão, que é um laudo emitido pela Agência Nacional de Mineração, que diz que essas áreas são indispensáveis, eu tenho que ter uma portaria de lavra. Para ter portaria de lavra, eu preciso ter licença ambiental. Para ter licença ambiental, como eu citei aqui o exemplo com a Júlia, o órgão ambiental me exige o acordo com a Júlia. Mas eu não tenho acordo com a Júlia não quer me dar o acordo, então eu tenho que propor ação judicial. Mas para propor ação judicial, tem que ter o laudo. Para ter o laudo, tem que ter a portaria. Para ter a portaria, eu tenho que ter licença. Para ter que ter licença, eu tenho que ter acordo com a Júlia. Então, vejam, é o cachorro correndo atrás do rabo e impedindo que aquele direito consagrado na lei não possa ser exercido. E eu não estou dizendo que o acordo ou a medida judicial são fundamentais. A questão é que cada coisa tem o seu momento, tem o seu lugar e tem o órgão competente para avaliar. E voltando aqui ao PL, o que fez o PL e que acabou gerando algumas críticas? Primeiro, nós estamos num momento político complexo no Brasil, em que ou você é contra ou é a favor, parece não existir um meio termo, né, nessa história, e parece que o objetivo, os críticos entendem que o PL seria uma forma de acelerar o licenciamento em detrimento das regras de proteção ambiental. Existem dispositivos no PL que têm o objetivo de acelerar? Evidentemente, vários dispositivos. Né? E por que isso acontece? Porque existe, e aqui esse é um dado importante, eu diria que a imensa maioria dos atores do processo de licenciamento estão insatisfeitos com o licenciamento, por motivos diferentes. O empreendedor acha que demora demais e que a licença não sai. Tem licença de empreendimentos relevantes que demoram 12, 13, 14 anos. Não me parece razoável que demore 14 anos para licenciar um empreendimento. São 14 anos que o Estado brasileiro deixa de explorar aquele recurso. Deixa de gerar emprego, renda, tributo e por aí vai. Os órgãos ambientais morrem de medo. Acham que, em certa medida, com razão, que os estudos são mal feitos e que existe uma pressão demasiada de todos os agentes sobre o órgão ambiental, o que também é verdade. O Ministério Público entende que está tudo errado, que todo mundo quer fazer... claro, estou sendo geral e, obviamente, mais para mantê-los interessados, e é evidente que toda vez que a gente usa uma mesma expressão para todo mundo, para um grupo grande de pessoas, nós estamos sendo injustos. Mas um dado que é relevante é que são pouquíssimos os grandes empreendimentos que não são discutidos no judiciário. Então, essa é uma métrica que me parece mostrar que tem alguma coisa errada. Se a competência é do Poder Executivo, através do órgão ambiental, para licenciar ou não um empreendimento, e eu digo que quase todos os grandes empreendimentos, em alguma medida, desembocam no judiciário, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada.
Então, partindo dessa premissa de que todos estão insatisfeitos, é que se buscam, às vezes, soluções mirabolantes. E já tivemos soluções mirabolantes e que não foram para frente. Como, por exemplo, dizer, olha, se eu tiver uma certificação internacional, não preciso de licenciamento ambiental. Não rola, não é por aí. Ou dizer o seguinte, olha, se eu fiz o estudo, se eu apresentei o estudo de impacto ambiental, chamado EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto no meio ambiente, que é exigido na forma do 225 para o primeiro inciso 4 da Constituição para os empreendimentos de significativo impacto ambiental. Se eu apresentei um estudo, eu não posso ter meu empreendimento paralisado. Claro que não dá. Como também ter a licença tácita, que foi uma discussão que ocorreu quando da promulgação da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que traz a figura da autorização de atividades econômicas de forma tácita, tácita. Mas, tirando isso, é possível retirar alguma burocracia? Me parece que sim. Me parece, por exemplo, que quando o PL diz que a declaração municipal de conformidade com as leis de uso e ocupação do solo não deve ser uma exigência para o licenciamento, caminhou bem. Sion, quer dizer que então agora eu posso implantar um empreendimento e descumprir as normas municipais? Evidentemente que não, porque, como eu disse, essa competência é do município, não é do Estado, não é da União, ela é do município, por força do que estabelece a Constituição. Mas qual que é o momento de exigir? Se eu digo que ele não é condição para o licenciamento, eu retiro um peso e uma importância enormes, que são usados muitas vezes para contrapartidas justas, né? Pedidos justos de interesses do município, mas que acabam tentando encontrar no empreendedor a solução da carência do Estado. Eu tive, essa semana, uma discussão em relação ao empreendimento no norte do país, de energia, em que se quer que o empreendedor passe encanamento de água para todas as residências, que construa um monte de coisas que o município não construiu. E o que eu disse, eu entendo a carência, eu entendo como é que a gente está em 2021 e ainda nós temos comunidades que não são abastecidas por água potável. Eu tenho escrito aí sobre o marco legal do saneamento básico, acabei estou terminando um artigo para ser publicado também, estamos fazendo uma cartilha, enfim, várias iniciativas, porque até hoje a gente vê esses milhões de brasileiros que não têm aquilo que é básico, isso é ultrajante, isso é revoltante. Para a gente que está no Sudeste e, graças a Deus, não vê ou não experimenta essas deficiências estruturais, é muito impactante. Agora, daí dizer que essa incumbência é do empreendedor, existe um hiato. Eu não posso, por maiores que sejam as carências que deveriam, como Estado, ser pelo Estado resolvidas, e é mais um motivo pelo qual a gente precisa de empreendimento para gerar renda, riqueza, arrecadação de tributos, para que eles sejam aplicados para trazer aquilo que a Constituição diz com todas as letras em diversos dispositivos. Entre eles, os objetivos fundamentais da República, na base pela qual a Constituição é fundada, lá no seu artigo 1º, para trazer a dignidade da pessoa humana. Mas, portanto, eu não posso direcionar ao empreendedor essas carências que são do Estado. E se faz isso com enorme frequência. Qual que é o efeito prático? É o afugentamento do investidor. A gente precisa ter um ambiente regulatório que traga segurança, que o empreendedor vai dizer, olha, eu vou aplicar, é isso que vai acontecer,
é esse o custo que eu vou ter, é esse o tempo estimado que eu espero para esse empreendimento ser implantado, essas são as regras do jogo. E a gente pode estabelecer as regras que a gente quiser, desde que a gente tenha uma regra. O problema é ter regra de ocasião. O problema é criar obstáculos, porque, no fim, o que se quer, muitas das vezes, é impedir o empreendimento. É justo, né? Não é todo mundo que precisa querer empreendimento. Só que a Constituição foi baseada na livre iniciativa, no desenvolvimento nacional, na forma de erradicar a pobreza, gerar emprego, e a gente ainda não encontrou uma outra forma tão eficaz que não seja empreender. E se é isso, a não ser que a gente queira mudar as bases da Constituição, se é isso, a gente tem que viabilizar o atendimento desses comandos constitucionais. E isso se dá com a compatibilidade, com o estabelecimento de regras que possam permitir ao Estado regular de forma adequada o acesso a esses recursos, porque eles são finitos. Essa é um dos princípios, inclusive, que orientam o direito ambiental, que é o princípio do acesso equitativo aos recursos naturais, ou seja, parte da premissa de que os recursos são finitos, ainda que naquele momento eles sejam abundantes, que é o caso, infelizmente, do que acontece com a água, já que eu citei a água. Até algum tempo atrás, a discussão de falta de água era um privilégio para o sertão, privilégio negativo, triste, mas para o sertão e outros países, como o Oriente Médio, como a África. O problema da falta de água hoje está no Brasil como um todo. É uma questão séria, concreta. Temos aí as discussões relacionadas às mudanças climáticas e infelizmente, existe uma composição política e econômica forte, porque os principais países que contribuem com as emissões não aceitam essa redução, né, como os Estados Unidos, a China, que são disparados os maiores. O Brasil, se não me engano, tem uma participação muito grande, mas é o 7º no mundo. Nós tem uma importância enorme discutir qual o impacto das atividades econômicas e industriais na mudança do clima, mas isso tem a ver com, por exemplo, a matriz energética, com o que a gente quer, de que forma a gente quer. Mas o caminho, me parece, não é o adequado de impedir por impedir. Isso não nos fará tirar grande parte da nossa população que hoje está abaixo da linha de pobreza. Isso não trará desenvolvimento econômico para as regiões do país, especialmente para o norte, tão carente de grandes investimentos. Então, o objetivo, e eu espero que o PL avance a despeito de reconhecer que alguns dispositivos deveriam ou poderiam ser diferentes. Então, a gente sempre vai ter esse espaço com o Congresso para discutir mudanças, mas ter uma lei geral me parece por demais adequado. Bom, eu acho que eu já avancei bastante, eu não sei como é que está meu tempo. Eu tenho mais algum tempo ou não? Sim, doutor, você ainda tem 15 minutos. Tudo isso? Então tá bom. Então já dá para falar bastante ainda. Obrigado. Sim. Bom, então, retomando sobre o licenciamento. O licenciamento continua sendo uma ferramenta complexa e que tem gerado grandes discussões por vários motivos. E um deles depende de quais as áreas em que aquele empreendimento vai impactar. Então, por exemplo, se ele impactar uma unidade de conservação. Mas espera aí, senhor, o que é uma unidade de conservação? É que eu dou um passo atrás para dizer que a Constituição estabeleceu, no 225, parágrafo 1º, inciso 3º, que a
os entes federativos, todos eles, municípios, estados, federal e União, podem estabelecer espaços especialmente protegidos. Para dar concretude a esse dispositivo constitucional, foi promulgada a Lei Federal 9985 de 2000, que criou o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que são divididos em dois grandes grupos. As unidades de conservação do grupo de proteção integral e a de uso sustentável. Em grande resumo, a de proteção integral admite apenas o uso indireto dos recursos naturais e a de uso sustentável permite compatibilizar proteção ambiental com desenvolvimento econômico. Então, se aquele empreendimento interferir numa unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, que é um raio em volta da unidade que tem o objetivo de proteger os impactos antes que eles cheguem à unidade, haverá a necessidade de pedir aprovação para o órgão gestor, se for um empreendimento de significativo impacto ambiental, por força do que estabelece o parágrafo 3º do artigo 36 da 9985 de 2000, ou caberá ciência à unidade de conservação. O que ocorre, e aí um detalhe importante, qual que é essa zona de amortecimento? Qual que é o raio? Qual que é o tamanho? Bom, diz a lei que ela será aquela definida no seu ato de criação, que pode ser criada por lei ou por decreto, mas só pode ser desafetada ou extinta por lei, é isso que estabelece o inciso da Constituição que eu citei, ou no plano de manejo da unidade, que é a forma como a unidade vai regular as suas interações. Bom, mas e se não tiver o plano de manejo? Porque é complexo fechar um plano de manejo. São muitos interesses envolvidos, legítimos. E se não tiver? Bom, então, a resolução CONAMA 428 de 2010 diz que será um raio de 3 quilômetros, se for um empreendimento com EIA-RIMA, portanto, significativo impacto ambiental, ou de 2 quilômetros. Ocorre que nós temos empreendimentos, por exemplo, que estão a 20 quilômetros da unidade de conservação, e o órgão gestor da unidade de conservação entende que precisa anuir com a implantação do empreendimento. Ora, mas não seriam 3 quilômetros? Mas eu entendo que vai causar impacto. Então, como eu entendo que vai causar impacto, eu quero autorização. Outro exemplo, que a gente também estava discutindo aqui, e eu passei rápido, e é uma questão que, especialmente nos estados do Norte e Nordeste, tem uma grande influência no licenciamento, que diz respeito à chamada oitiva livre, prévia, informada e de boa-fé. Por que isso? Primeiro, porque existe um entendimento, e, de novo, com o meu máximo respeito, equivocado em relação à natureza jurídica da oitiva. Oitiva, como o próprio nome indica, é oitiva, não é anuência. Nenhum grupo, por mais privilegiado que seja, tem, segundo a Constituição, o poder de veto a qualquer empreendimento. Essa prerrogativa é do Estado. Cabe ao Estado brasileiro, através do órgão ambiental competente no caso, de permitir ou não permitir a implantação de empreendimentos. O que cabe, segundo a OIT 169, é o dever do Estado-nação, portanto, do Estado brasileiro, que é signatário da Convenção, de qualquer medidas administrativas ou judiciais tendentes a afetar essas populações, indígenas ou tribais, é assim que diz a Convenção, de serem ouvidos. Só que como é que a gente dá esse contexto? A gente pede anuência. E a anuência diz, olha, ou você atende o que eu quero, ou eu não te dou anuência. Então, a gente desvirtua a natureza jurídica desse instituto. Devem ser ouvidos? Claro que devem ser ouvidos. Da forma de boa-fé,
de forma justa, de forma prévia? Sim, é isso que estabelece a OIT. Ah, mas de que forma eles vão ser ouvidos? Ah, nós não temos uma regulamentação. O que a gente tem, na falta de uma regulamentação adequada, é uma portaria interministerial, que é 60 de 2015, que fala dessa forma. Na ausência, muitas comunidades, especialmente quilombolas, têm feito chamados protocolos de consulta. As comunidades indígenas também, ou seja, para dizer como eles querem ser ouvidos. Está ótimo. A questão, e que a gente tem que tratar sempre, são os exageros. Por quê? Porque eu posso ter, como eu já vi vários, protocolos de consulta, que você vai passar 5 anos e não vai terminar de ouvir a comunidade. Eu não posso, e até porque eu acabo infringindo nos princípios caros para o direito, que é da razoabilidade. Eu não posso usar o meu direito num nível que impeça o direito de outro. Quando eu digo que é oitiva, mas o que eu quero transformar em autorização e digo, olha, eu só vou ser ouvido em ano bissexto, não dá para dizer que vai ter que seguir daquela forma. Então, exemplos como esse nós temos aos montes, e muitos outros que acabam fazendo o licenciamento um vilão desse processo. Não deveria ser. Deveria ser mais um ator, mais um agente, mais uma etapa dessa infinidade de etapas que a gente precisa percorrer para empreender no país. Toda vez que a gente fizer essas etapas com a proteção que elas merecem, com o cuidado que elas merecem, mas de forma transparente, clara, regular, melhor para todo mundo. Então, eu acho que eu já falei demais. Eu quero agradecer a gentileza de todos por me ouvirem esse tempo todo, esta hora, e fico aqui à disposição das perguntas. Muito obrigado, viu? Professor, você não falou demais não, viu? Nós que agradecemos o senhor pela sua abordagem muito esclarecedora, inspiradora. E eu gostaria de informar a todos que o link de presença ele será desativado por alguns minutos para fazermos o sorteio após as perguntas. Ou seja, se você ainda não confirmou a sua presença, aproveita, vai lá no link que enviaram no chat agora e já confirma a sua presença para você participar do sorteio. Vou passar agora a fala para a Ângela Peran, que ela dará continuidade às perguntas. Obrigada, viu, professor Sion? Gente, mais uma coisa. Eu estive em entrevista com o professor Sion no Instagram do Canja com Direito, então se você quiser conhecer ele mais depois, é só ir lá e acessar a nossa entrevista, que está salva. É isso. Agora a gente vai seguir para as perguntas. Nós temos uma pergunta do chat, que é a pergunta de Voneida Assis Tu. Acho que acredito que seja referente a um exemplo que o senhor deu da Júlia. Ele fala aqui, caso a Júlia não aceite formular um acordo para ingressar na sua área aérea, o caminho será ingressar na justiça para decidir e determinar os critérios de ocupação? Bom, obrigado. Todo mundo preocupado se eu vou entrar na sua área ou não, viu, Júlia? E aqui eu vou responder. Depende do direito que você tem. Imagine o seguinte, eu quero construir um shopping e eu quero construir nesse latifúndio da Júlia. Se não tiver acordo com a Júlia, paciência. A não ser que o município entenda que aquele shopping tem uma importância pública relevante e vai poder, eventualmente, desapropriar esse imóvel, né? Como vocês sabem, desapropriar é retirar a propriedade. Então, ele vai publicar uma DUP, uma declaração de utilidade pública, para declarar que aquela área tem uma importância pública, fazer uma avaliação, depositar o valor da avaliação e ser emitido na posse.
Mas, de um modo geral, isso não vai acontecer se eu for implantar um shopping. Eu tenho que adquirir aquelas áreas. Se eu não conseguir fazer acordo, eu vou pensar em outro lugar. Agora, alguns empreendimentos, pela sua natureza, é possível que você tenha um instrumento, seja da desapropriação, seja da servidão. Então, mineração, por exemplo, como a gente citou. Eu até publiquei no ano passado um livro em que eu comento artigo a artigo a criação da Agência Nacional de Mineração, e uma das novidades foi a possibilidade de desapropriar, porque a possibilidade de instituir servidão minerária já existe desde o Código de Mineração. Então, por quê? Como eu disse, porque a mineração se dá no interesse nacional, na forma do 176 da Constituição, para explorar recursos que são da União. Ou seja, então, interessa ao Estado brasileiro que aqueles bens que são da União sejam explorados economicamente. Então, aquelas áreas acessórias necessárias à exploração, então, não é só onde tem a cava, a mina, a jazida. Eu tenho a área de estocagem, a pilha de estéreo, a área administrativa, correia transportadora, os acessos, linha de transmissão, barragem de rejeitos, enfim, uma infinidade de áreas que são indispensáveis à exploração daquele recurso mineral. Não é só chegar lá, a não ser pequenas atividades minerais, não é chegar lá, fazer um buraco, pegar minério e ir embora. Então, para essas áreas, é possível, caso a Júlia não queira abrir mão de parte do seu latifúndio, propor uma ação judicial para instituir servidão. Depende do estágio que eu me encontro em relação ao direito minerário. Por quê? Porque se for um alvará de pesquisa, em que eu tenho o direito de pesquisar, eu posso fazer uma ação que chama ação de avaliação de danos e renda para entrar. Como também poderia ser servidão, mas é incomum para a pesquisa, porque a pesquisa tem prazo de duração curto. Agora, para concessão de lavra, onde eu vou efetivamente retirar o minério e explorá-lo economicamente, eu posso instituir a servidão. E lembrando que ou a desapropriação, mas que na servidão eu não retiro a propriedade, ela continua com aquela proprietária, mas eu tenho o direito de utilizar aquela faixa. Normalmente, o que acontece quando não existe acordo, se propõe ação, mas na maioria dos casos terminam em acordo. Aliás, essa é uma obrigação que o próprio Código de Minas diz. Primeiro tem que tentar um acordo, só vai propor ação se o seu acordo for infrutífero. Outras áreas, como energia. Então, quando, por exemplo, eu vou implantar uma linha de transmissão, quando a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, faz a concessão para aquela faixa, que vai ser a faixa de implantação da linha e a faixa de servidão, ela estabelece que tanto a faixa quanto os acessos necessários são de utilidade pública para fins de instituição de servidão. Então, o concessionário pode propor ação para instituir a servidão dessas faixas, porque o interesse público é relevante. Deve ele avaliar quais os danos que ele vai causar, qual que é a renda pela ocupação que ele deveria pagar, depositar o preço e será emitido na posse. É assim que funciona. E aqui um detalhe importante, e aqui vou trazer um exemplo para ilustrar a complexidade dessas questões. É um empreendimento de energia, linha de transmissão. O empreendedor não sabia de quem que era a propriedade de um dado, era uma linha de transmissão de 700 quilômetros, e uma área não se sabia de quem era a propriedade. Propôs a ação, foi uma discussão se era do município, se era do Estado, foi um licenciamento, desculpa, não foi 700, foi 250 quilômetros, essa de 700 envolveu outro empreendimento.
O licenciamento não foi por EA-RIMA, foi um RCA-PCA, que é o Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental, é um outro tipo de estudo ambiental para empreendimentos que não são de significativo impacto ambiental. O Instituto Estadual de Florestas daquele estado interviu na ação de servidão para dizer, olha, espera aí, este estudo ambiental está errado. Não pode ser estudo RCA-PCA, tem que ser a RIMA. E aí eu pergunto, por que ele quer que seja a RIMA? Porque só cabe a compensação ambiental da lei do SNUC, que é aquela que o empreendedor tem que pagar até 0,5% dos custos totais de implantação do empreendimento, quando for caso de EA-RIMA. Se não for, não tem esse pagamento. E esse pagamento vai para onde? Para as unidades de conservação. Segundo motivo, quando é a RIMA, o órgão gestor da unidade de conservação, que neste caso era o Instituto Estadual, tem o poder de veto. Quando não é a RIMA, ele não tem o poder de veto. O poder de veto traz condicionantes, medidas compensatórias para a unidade de conservação. Ocorre que, e foi um caso que, inclusive, a gente atuou, porque o juiz de primeira instância, com medo, tem 2 entes aqui, não vou dar liminar para a servidão. E aí, quando a gente foi ao tribunal, disse assim, olha, na ação de servidão não cabe outra discussão. Eu não posso discutir outra coisa que não seja eventual vício na DUP, na Declaração de Utilidade Pública, e depois discutir o valor. Se existe, na nossa opinião não existe, mas se existe algum vício do licenciamento, que se proponha uma ação civil pública, com fundamento na lei da ação civil pública, que é 7347 de 85. Então, respondendo objetivamente a pergunta, a depender do direito, é possível, sim, socorrer do judiciário para ingressar na área objeto de disputa. Muito obrigada, professor. Nós vamos para a segunda pergunta agora, do aluno da Estácio, Alexandre. Ele pergunta a pergunta que ele faz é sobre o licenciamento para a construção de uma hidrelétrica, como, por exemplo, no Rio Branco, em Roraima. Precisaria ouvir os ribeirinhos como seria esse processo de pesquisa, quanto tempo levaria? Bom, ótima pergunta. Primeiro, aqui vale uma questão importante, que a OIT 169, que eu citei, ela não fala de comunidades tradicionais, ela fala de comunidades indígenas e tribais, que, portanto, incluiria as comunidades quilombola e as comunidades indígenas. Ocorre que nós temos adotado esse processo de ouvir, inclusive, as comunidades tradicionais. E são inúmeras. O Norte e o Nordeste, inclusive, tem inúmeras. Existe uma regulamentação, e eu vou explicar, que é a Portaria Interministerial de 2015. O que ela diz? Ela estabelece um prazo tanto para o órgão interveniente, então, neste caso, o INCRA, comentar o termo de referência para dizer como aquele estudo será feito. Então, eu tenho aí um estudo de componente quilombola, que a gente usa para populações tradicionais, que é o PBAQ, que é o Plano Básico Quilombola Ambiental. Eu tenho esse prazo. Passou o prazo, segue o fluxo. Depois, tem um prazo que, salvo engano, no máximo de 3 ou 6 meses, eu não sei o certo, para avaliar o plano. Se não avaliar, o licenciamento também deveria seguir o seu fluxo. Ocorre que, muitas das vezes, esse processo demora anos. Por quê? Porque a comunidade não quer ser ouvida,
porque ela não quer o empreendimento, então cria embaraços. Então, eu tenho várias ações judiciais por aí, processos administrativos em que a gente acompanha. Essa semana mesmo, estava acompanhando 2 casos que envolvem comunidades quilombolas. Mas o processo regular contrata uma consultoria, avalia os impactos que podem eventualmente ser causados àquela comunidade, vai à comunidade para apresentar esses impactos, para apresentar o empreendimento, para ouvir as contribuições da comunidade, para discutir e acordar as medidas compensatórias específicas para aquela comunidade. Esse material todo vai formar esse plano depois volta para a comunidade, e a aprovação da comunidade, e aí encaminha para o interveniente, no caso o INCRA, aprovar. Após a aprovação, encaminha ao órgão ambiental. Então, assim, em grandes números, é esse o processo, porque seja para a hidrelétrica, seja para qualquer outro empreendimento que possa causar. Lembrando que a portaria ela estabelece que não só aqueles empreendimentos que são impactados diretamente, mas como aqueles que estão num raio, e a portaria estabelece diversos raios a depender da região do país e o tipo de empreendimento. Então, pode chegar até 8 quilômetros, no caso de transmissão, na Amazônia. Então, porque há uma presunção de que aquelas comunidades que estão nesta faixa terão um impacto indireto e, portanto, também deveriam ser ouvidas. Então, não são apenas aquelas comunidades diretamente afetadas, mas também as indiretas naquele raio da portaria. Muito obrigada, professor. Nós temos outra pergunta, que é do Luiz Felipe, aluno da UFRR. Ele quer saber se o senhor poderia explicar sobre a mineração sustentável, temática que o senhor aborda no seu livro. Obrigado. Bom, na verdade, assim, até é um tema relevante e é por outros, não é por outro motivo que a gente está montando uma pós-graduação em ESG, que é um assunto hoje da moda, deve sair para começar as aulas no ano que vem, que em inglês é Environmental, Social and Governance, quer dizer, meio ambiente, aspectos sociais e de governança, que é uma forma como as sociedades empresárias no mundo passaram a encarar a relação com o ambiente que os cerca de uma maneira diferente. Não dá para apenas atender a legislação. É preciso superar essas expectativas, seja do seu ponto de vista ambiental, seja do seu ponto de vista de relação com a comunidade, o aspecto social, inclusive em relação aos seus empregados, como aqueles que estão fora, como também a forma como você governa aquela sociedade. Então, a mineração sustentável é mais um elemento desse processo. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque a mineração sempre teve uma imagem associada a grandes impactos. Não é à toa que a única atividade que a Constituição tratou de forma especial para reparar o dano foi a mineração. Artigo 225, parágrafo 2º, que é dever do minerador reparar a área degradada. Mas esse dever já está no parágrafo 3º, que diz: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano causado. Ou seja, qualquer atividade, causei dano, sou obrigado a reparar. Mas a mineração teve tratamento especial. O próprio PL do licenciamento disse que, essas regras do PL, isso foi aprovado na última versão na Câmara dos Deputados. As regras do PL servem para qualquer atividade, mas para a mineração
continuam as regras do CONAMA. Então, a gente precisa de minério para tudo, toda a nossa vida, tudo. A tinta, onde a gente mora, o carro, tudo tem minério, mas, assim como o lixo, a gente não quer perto. A gente quer gerar lixo, mas a gente não quer um aterro perto de casa. A gente precisa do minério, mas a gente não quer mineração. Então, de fato, a mineração, a grande mineração, ela causa um impacto visual. Mas eu até falo, e às vezes é difícil as pessoas entenderem, porque eu vivo esses empreendimentos de energia, de mineração, há décadas. Então, eu tenho inúmeros exemplos. Por exemplo, a Carajás, que é a maior mina a céu aberto do mundo, no Pará. Se fizer o trajeto do aeroporto de Marabá a Carajás, que são cerca de 2 horas e meia, de carro, é desolador, do ponto de vista ambiental. Tudo devastado. E não é pela mineração. E aí você chega a Carajás, que nós temos um mosaico de unidades de conservação. 3 unidades de conservação e a mineração representa 3% da área protegida. Por quê? Porque a mineração precisa de grandes áreas de proteção. A área no entorno de Belo Horizonte, porque Pará e Minas Gerais são 2 estados muito mineradores. A área no entorno de Belo Horizonte está preservada por conta da mineração. Porque se fosse permitir o avanço imobiliário, já teria devastado essa área. Porque onde você constrói o prédio, você não retorna. E a mineração tem um impacto grande, tem impacto visual. Mas ela tem prazo de validade. Depois é obrigação retornar. Ainda que você possa perder a conformação do terreno, que antes era uma montanha e a montanha saiu, mas a conformação vegetal, ela retorna. Então, a mineração sustentável é uma forma diferente de encarar a relação da atividade minerária com o meio em que ela vive. Sempre mais amistosa, e essa não para a mineração apenas, mas essa é uma pressão da sociedade global, de que cada vez as coisas sejam feitas de uma forma mais amigável, mais amorosa com o ambiente. Muito obrigada, professor, por responder às nossas perguntas, os questionamentos dos estudantes de Direito e outros que estão participando como telespectadores dessa aula magna. Bom, finalizamos agora o momento de perguntas. Muito obrigada novamente. Muito obrigada, professor Dr. Alexandre Sion. E agradeço também a todos que fizeram perguntas pela contribuição. Agora, iremos iniciar o sorteio das obras que foram doadas. Agora ficaremos com a Nicole. Olá, pessoal. O sorteio das obras, elas já foram realizadas e agora eu irei divulgar o nome das pessoas que ganharam. São 7 kits que serão sorteados, que foram com um código penal, um código de processo penal e uma constituição. Bom, quem será o primeiro ganhador, a primeira ganhadora? O primeiro ganhador foi o Otávio Felipe Morandi Bramilha, acho que fala assim o nome dele. Lembrando, pessoal, que depois, vocês, para poderem pegar os seus kits, vocês irão precisar mandar mensagem no nosso Instagram do Canja com Direito, tá bom? Então, se você viu o seu nome, mande mensagem, que aí a gente irá conversar em relação a como entregar depois os kits. Próxima ganhadora, Andressa Cunha e Silva. Vou repetir, Andressa Cunha e Silva. Terceiro ganhador, ou ganhadora, Diva Itaci Lima Olindo de Oliveira Jurema. Diva Itaci Lima Olindo de Oliveira Jurema. Quarta ganhadora, Vitória Maria Fernandes Dias.
ganhador, João Vitor Vieira Berredo. Próximo ganhador, Guilherme Wanderlei Eboli Ribeiro. Próxima ganhadora, Caroline Campos de Souza. Irei repetir o nome de todos os ganhadores novamente. Otávio Felipe Morandi Bramilha, Andressa Cunha Silva, Diva Itaci Olinto de Oliveira Jurema, Vitória Maria Fernandes Dias, João Vitor Vieira Beredo, Guilherme Wander Eboli Ribeiro, Caroline Campos de Souza. Esses foram os 7 ganhadores que levaram para casa um kit com um código penal, um código de processo penal e uma constituição. Parabéns a todos vocês. Lembrando mais uma vez que para receber o seu kit, entre em contato pelo Instagram com o grupo Canja com Direito. E nesse momento eu gostaria de agradecer as palavras do professor Sion. Foi muito importante, professor, essa sua palestra. Você deu diversas contribuições que me inspiraram bastante. E até como a gente havia conversado também, essa é uma área que me induz assim, uma curiosidade muito grande. Gostaria também de agradecer ao professor Mauro Campelo por mais uma oportunidade, ao deputado federal em colégio por todo o apoio, por estar nesse momento conosco, e a todos da organização Canja com Direito. Eu vou passar agora a fala para o professor pós-doutor Mauro Campelo. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, primeiramente a todos. Quero me dirigir inicialmente ao nosso deputado federal, Nicolete, foi nosso aluno aqui da universidade, é um prazer, e essa parceria é muito importante, não é, com o mundo acadêmico, resgatar essa história, e o nosso deputado tem essa participação, como foi dito pelo nosso reitor, efetiva, com emendas, preocupações com a Universidade Federal e também com a educação do nosso Estado. Isso é muito importante, a gente ter pessoas que se interessem realmente pela educação nesse país. E o nosso deputado tem feito brilhantemente esse trabalho na Câmara, e com outros temas também que são de interesse representando o nosso Estado. Como ele bem disse, sempre aberto ao diálogo, à discussão, ouvir todos os lados para buscar o caminho. Quero também saudar o palestrante da noite, não poderia ter sido a melhor escolha e melhor tema. Senhor, eu quero dizer que, olha, eu apenas falei assim, olha, nesse tema, que eles escolheram o tema de direito ambiental, eu falei assim, olha, eu tive um colega no doutorado que ele era fantástico. Era, não, ele é fantástico, né? E aí eles falaram, quem é? Eu falei assim, olha, é o Sion, e o Sion é uma pessoa muito legal. Eu tenho, mas será que ele vai aceitar? Será que ele vai querer fazer essa fala para a gente aqui? Vai ter tempo? Às vezes a pessoa está tão ocupada. Né? Aí eu falei, não, com certeza, que também é professor da PUC, também tem essa ligação, esse carinho com os alunos, e com certeza terá também com os alunos aqui do Norte, especialmente conosco aqui de Roraima. Né? E um tema que não é só também dos acadêmicos, né? Eu tenho certeza aqui que muitos funcionários do IBAMA, de outros órgãos também de controle, aqui, pessoal do INCRA, estão participando efetivamente do governo do Estado também, dos órgãos da própria Secretaria de Infraestrutura, que estão participando em virtude da necessidade de conhecer e debater mais sobre a nova legislação, né, que está ainda projeto ainda na Câmara, que parece que já está no Senado, foi isso que eu entendi aqui do andamento do PL. Então, o nosso Estado, como reúne todas essas questões ambientais, questões indígenas, questões fronteiriças, áreas de segurança nacional, de reserva florestal, pensa-se um local que há até sobreposições, né? Área ambiental com área indígena, com área, não sei, olha, é área para tudo que você possa imaginar, né? E aqui eu não estou falando nesse sentido de crítica, eu estou te dizendo que é a realidade territorial, vamos dizer assim, do Estado de Roraima, né? E, por outro lado, tem a questão também do desenvolvimento da região e a necessidade, né, das pessoas também que estão investindo, as pessoas daqui, as pessoas que vêm de fora, o olhar do Brasil dentro de uma geopolítica, né, um Estado vocacionado talvez muito mais
para o mercado externo do que para o mercado interno devido às distâncias, e nós temos esse problema aqui com a Venezuela, que seria esse corredor de exportação, que a gente está dentro dos Estados Unidos, Canal do Panamá dentro da China, né? E levando, por exemplo, estou falando agora aqui porque o governo estadual, né, nós temos um governador que vem, né, vem e é do agronegócio e está introduzindo toda essa questão do desenvolvimento do Estado, hoje vocacionado para o agronegócio, e então há essa, vamos dizer assim, muitas vezes esse choque, né, desse mercado que está sendo implantado aqui com a própria natureza, vamos dizer, né? Nós temos aqui um lavrado, eu falava isso para você aqui antes de iniciar, nós temos aqui que é uma vegetação natural, uma vegetação natural e que tem sido substituída, vamos dizer, pelos grãos, né? Então, isso tudo tem que ser discutido, muito bem falado, quais são os impactos que isso vai ocasionar, enfim. Mas é uma região que tem tudo realmente, né, como eu disse, devido à sua geopolítica, à sua situação dentro da proximidade com países que podem adquirir, consumir, e com detalhe que, enquanto lá no sul, como eu te disse, está plantando, né, aqui já está colhendo. Então, para os investidores, isso é ótimo. Ele vai ficar com um contrato que, durante um ano todo, ele está fornecendo grãos para o mundo, está alimentando o mundo, né, com o sul e com o norte. Então, tudo isso tem que ser discutido, está aí o nosso deputado interessado justamente nisso, de ouvir isso, ver essas possibilidades, ver dentro das leis o que pode fazer para aprimorar, melhorar, tanto para proteger, claro, toda essa gama de bens que são importantes para uma sociedade, mas sem também tirar a questão da sustentabilidade, do desenvolvimento, que também permeia, que é a própria sobrevivência também do ser humano, né? Então, me parece que o tema, volto a dizer, então, foi um tema muito legal. Eu só tenho aqui, eu estou aqui o tempo todo agradecendo, porque o povo não para de ficar, olha, está maravilhoso, que excelente, que não sei o quê, e me mandam foto, né? Já até mandei umas fotos para você, não sou eu que estou tirando não, viu, senhor? Não dá nem tempo, você vê que eu estou aqui, eu não consegui nem levantar aqui para fazer uma foto da gente, mas o pessoal manda tanta foto, eu falei, eu vou mandar para o senhor logo as fotos do senhor lá, para ele já guardar de lembrança nessa sua passagem por plataforma. A gente espera que você possa futuramente estar aqui conosco, que a gente possa fazer, não, o nosso deputado pode nos ajudar, a estrutura, né, de podermos fazer e trazer, por exemplo, para dentro de um auditório desse aqui do CAF, né, todas essas pessoas, o mundo empresarial do Estado, do agronegócio, de outras, da mineração, né, que você também falou da mineração, as comunidades indígenas também, as suas lideranças, para conhecerem também os direitos, como é que pode funcionar todo esse sistema, e aprimorar a questão das leis que possa chegar, vamos dizer assim, a esse pacto social, que a gente sempre fala, um contrato social, que é um pacto, né, como você diz, regras claras, regras objetivas, e que depois todo mundo cumpra efetivamente, né, com essas regras. Então, o Estado de Roraima precisa muito, porque para se desenvolver, ele vai precisar realmente de uma regulamentação que ouça principalmente aqui as comunidades, né? Que a nossa realidade. Porque às vezes a gente pensa em Brasília uma coisa, mas não conhece a realidade de um Estado, né? Então, nós temos aqui milhões de dificuldades, né? Você até colocou numa das suas falas a questão também, parte elétrica, da energia, né? A gente voltou novamente a ser termoelétrica, né? Uma energia assim chamada suja, né? Poluente, né? Mas porque a Venezuela político, econômico, né? E não fornece, a gente também não compra mais energia da Venezuela, e agora nós temos que fazer a interligação com o sistema, né? E aí passa efetivamente por áreas indígenas. Então, a questão daí, por isso que muita gente perguntou sobre a consulta, você bem falou sobre a questão da consulta, enfim. Então, são temas que aqui é um verdadeiro laboratório jurídico para escrever e pesquisar. Sempre falo para meus alunos, olha, tema em Roraima para monografia, artigo científico, isso é um verdadeiro laboratório jurídico. Roraima acontece de tudo e tem de tudo para ser escrito e pesquisado. Que isso é legal, né, para o mundo acadêmico, né, isso que faz com que justifique, né, as universidades, é justamente isso, a pesquisa,
né, e levar essa pesquisa, como nós estamos fazendo, depois para fora dos muros da faculdade, para socializar esse conhecimento. Né? Então, quero te agradecer de coração, né? Estou feliz em revê-lo bem, claro, efetivamente bem, né? Porque a gente, nesse momento de pandemia, a gente fica preocupado como que as pessoas estão, não porque pegou o corona, mas só ficar em casa, muitas coisas a gente se limita, a gente fica preso, né, dentro de ambientes e o distanciamento, né, do contato humano, né? Isso a gente leva, às vezes, a gente fica meio... Né? Então, a gente precisa, às vezes, estar nesse mundo também virtual aqui para tentar, de alguma forma, minimizar esses impactos. Né? E quero também, novamente, agradecer ao deputado e reiterar para essa parceria 2022. Né? Nós temos aqui na Universidade Federal, e não digo só Universidade Federal, não, porque eu também dou aula nas universidades privadas aqui, não é porque seja paga que a gente tem que partir do pressuposto que o cara tem dinheiro, não. Eles trabalham com sacrifício para pagar a sua faculdade, e essa ideia, né, de encaminhar esses kits de legislações, por exemplo, pode futuramente fazer essa já da questão ambiental, fazer vamos dizer, um código, né, mais um instrumento que possa reunir essa legislação minerária, ambiental, né, para que a gente possa distribuir para os alunos, é de fundamental. Mas tem Google, tem isso. Não é, eu posso dizer, não é a mesma coisa que ter fisicamente. Não é. Não é. Os alunos têm até dificuldade, porque muitos não têm nem a internet, deputado. Então, ter fisicamente, né, a legislação, como o senhor está fazendo, tem que me parabenizar. Né? Às vezes a pessoa, mas está dando... Ei, é importantíssimo que o instrumento de trabalho do advogado é a legislação. Então, ele tem que ter as leis. Né? Ele tem que ter seu Código Penal, como foi feito esse kit, Código de Processo Penal, a Constituição, Código Civil. Então, o que o senhor conseguir, junto aí à gráfica da Câmara, né, que tem aí um número de exemplares que são destinados aos deputados, e colegas que, às vezes, de outros estados, que nem pede, então você pede o percentual, me dá, porque eu tenho para as pessoas lá do meu estado precisam disso, né? Porque tem colegas que não estão aí, não estão ou nem sabem que tem isso aí na gráfica. E o senhor foi lá, conseguiu e está mandando. Eu posso dizer que é uma briga. As pessoas correm aqui, já chegou. Eu falei, calma que não sou eu. Então, aqui a gente aceita de tudo nessa salinha para poder chegar aos alunos, porque eles precisam, sim, da legislação, precisam também dos artigos científicos, né? Do material que a gente sabe também que a Câmara e o Senado, na sua biblioteca, produzem aí material também de conhecimento, livros, artigos que são publicados pelas gráficas, tanto do Senado quanto da Câmara, para remeter para a gente aqui que é de suma importância. E você vivenciou isso, então, isso é bom porque você esteve aqui, você sabe, conheceu a realidade também da sua universidade e você tem apoiado para que a nossa faculdade deixe de ser, como já deixou de ser, um curso de direito, uma faculdade, para ser um instituto de ciências jurídicas hoje. Né? Graças, então, a esse apoio que a gente tem que estar sempre junto com a nossa bancada e especialmente aqueles que são oriundos da casa. Não você é oriundo da casa, né? Você é o padrinho agora do curso de Direito. Você tem que cuidar do curso de Direito de nós aqui, viu, Nico? Já estou lhe botando essa meta aí no seu projeto para o ano que vem, né? Já vem ano de eleição futuramente, mas aí o ano... Nem vou ficar falando, porque daqui a pouco vão dizer que é propaganda antecipada, né? Porque as pessoas hoje... E o senhor falou uma coisa, né? A gente vive um mundo hoje tão dividido que se você fala alguma coisa de elogio de alguém, parece que está já fazendo campanha, já está não sei o que... Não estou fazendo nada, eu estou revelando o que está acontecendo e é uma realidade. Mas também não estou nem aí se falar. Já não ligo mais, eu acho que a pessoa vai ficando velha, sabe qual é? As costas pode bater que já não ligo mais para isso, não. Eu continuo, é o caminho, né? Então, aí os alunos, esse número de participantes que estão assistindo, né, a aula do Sion, é isso que me importa, é chegar e alcançar o objetivo. O resto é mimimi, né? Vou virar o Bruno Henrique. Quanto é que foi o jogo falar nisso do Flamengo? Deixei de assistir o jogo, hein, Sion? Deixei de assistir o jogo do Flamengo, hein? É outro patamar. E se tu falasse que tu é galo,
eu já saio daqui. Nada, cara, eu sou corintiano, levei um Ah, tu é corintiano? Ah, tá bom, então tá bom. Porque tu é de Minas, né? Tu é de Minas, aí... Não, eu sou paulistano, mas é que eu moro em Minas. Ontem levei o sacode do Galo. Então, tá bom. Então, eu quero agradecer e agradecer também essa equipe de alunos maravilhosos que estão aqui. Desse ano foi um ano muito proveitoso para nós. Realizamos aí, né, uma aula magna por mês, fora os cursos, como eles falaram, né, e os grupos de estudos todas as manhãs aqui, de diversas disciplinas, de forma gratuita, né? Então, nós já temos alunos aí aprovados na prefeitura, no governo do estado, fazendo estágios nos seletivos e abertos para todas as faculdades, não só para a federal, mas para a UER, para Estácio e para a Catedral, né? Então, nós temos aqui alunos, e esse é o nosso papel aqui, enquanto universidade pública, abraçar a todos, tá? Então, fica aqui meu muito obrigado aos dois, ao Sion e ao Nicolite, de estarem presentes aqui, né, nesse momento tão importante, que é o encerramento das nossas atividades em 2021. Então, retorno a palavra aí ao cerimonial, para dar andamento, né? Não sei se o deputado quer falar mais alguma coisa, que todo deputado, e ele aprendeu comigo, estudante de direito, ainda mais deputado, se olhar um tijolo em pé, já quer subir, pegar a palavra para dizer alguma coisa. Não é assim, Nicolete? É isso aí mesmo, professor. A gente deixou hoje aqui pela brilhante palavra do nosso palestrante, Sion. Gostei muito dessa palestra, viu? Eu acredito que lá na Câmara dos Deputados, se a gente tivesse essa abertura maior, que a gente sabe que há uma dificuldade lá dentro de trazer esse conhecimento de fora, de haver mais discussões. A gente tem acompanhado na Câmara que algumas votações têm sido atropeladas, né? Não tem dado seguimento no rito normal do regimento interno da Câmara, mas sempre importante ter audiências públicas, né? Trazer pessoas com conhecimento de fora, como bem falou nosso doutor Mauro Campelo, que a gente possa aprimorar o conhecimento. Nem todos os deputados têm conhecimento jurídico lá dentro, nem todos dominam as matérias. Então, a gente precisa muito do conhecimento externo para que a gente possa ter a convicção na hora de votar, ser coerente na hora da votação. Eu faço muito isso. Quem me acompanha em Boa Vista vê que eu tenho conversado muito com todas as categorias. Nas votações, eu sou muito coerente, né? As questões ideológicas, cada um tem as suas, né? Eu tenho as minhas, né? Respeito a dos outros também. Mas quando se fala de direito ambiental, né? Direito do trabalhador, a gente tem que ver realmente no objetivo final, o que é melhor para a sociedade como um todo. Então, parabéns aí pela palestra, parabéns, doutor, e parabéns a todos vocês, acadêmicos de direito aí, tenham fé, persistência, que com certeza vocês vão chegar no objetivo final. Então, obrigado aí, parabéns, boa noite a todos. Agradeço primeiramente ao deputado federal Nicolete pelas gentis palavras, agradeço ao doutor Alexandre Sion, ao doutor Campelo, e as acadêmicas de Direito, Ângela Peran e Nicole Salustiano. O Canja com Direito, nessa última aula magna desse proveitoso ano, gostaria de prestar homenagem a uma grande parceira do projeto, a professora doutora Gisele Leite, professora universitária, pedagoga, advogada, mestra em Direito, mestra em Filosofia, doutora em Direito, psicopedagoga, pesquisadora-chefe do Instituto Nacional de Pesquisas Jurídicas, possui 25 livros publicados, é articulista e colunista dos principais sites jurídicos e revistas jurídicas, tais como Jurid, Portal Investidura, Lex Magist e etc. No Canja com Direito, a doutora Gisele Leite participou de 3 aulas magnas que podem ser acessadas no YouTube. A primeira com o tema Neopositivismo, Neoconstitucionalismo, Neoprocessualismo e o que há de novo, no canal do YouTube da OAB Roraima. A palestra Hermenêutica Jurídica Contemporânea, no canal da Faculdade Catedral, e mais recente, a História das Constituições Brasileiras, que ocorreram em setembro e pode ser vista aqui no nosso canal. Muito obrigada, doutora Gisele, por sua disponibilidade, dedicação e companheirismo em nossos projetos, e queremos, na graça de Deus, fazer mais aulas magnas com a doutora. A equipe do Canja com Direito, sob a coordenação do professor pós-doutor Mauro Campelo, realiza essa singela homenagem para lhe agradecer. Muito obrigada. Agora, para os agradecimentos finais, os agradecimentos dessa noite serão um pouco maiores,
maiores do que o de costume, por conta de ser um evento especial e um marco para a ação Canja com Direito. Hoje, realizamos a nossa 14ª aula magna e última de 2021. E para aqueles que não conhecem, a ação começou como uma forma de que os acadêmicos continuassem seus estudos, mesmo que de forma remota. O Canja era um grupo de estudo, depois virou uma ação que traz incríveis professores do Brasil inteiro para palestrar sobre temas importantes e atuais. Para tanto, tivemos participações celebres como Alfredo Altier, James Walker, Gisele Leite, Jorge Galvão, Carreira Alvim, Nauraína Martins, Heloína Carpena, Alexander e Matheus Barra. Além desses nomes conhecidos na mídia, tivemos a participação de inúmeros acadêmicos durante esse 1 ano e 3 meses de ação. Meu muito obrigada a cada um de vocês, por ser da equipe de vocês, por aprender tanto com cada um, além de agradecer o imenso apoio técnico prestado pelo nosso colega Jonessi, que faz o Canja crescer nas mídias. Agradeço imensamente a equipe deste cerimonial, a cada um de vocês pelo esforço e dedicação que colocaram em cada aula magna. Agradeço a equipe de arte gráfica e publicidade pelas pessoas capazes que contribuíram para o sucesso deste projeto. E gostaria de agradecer também a equipe do planejamento e relatório. Cada um de vocês contribuíram para o bom funcionamento da ação Canja com Direito, permitindo assim todas essas aulas magnas. Todos estão de parabéns pelo excelente trabalho realizado e pelo espírito de união e sacrifício que existe na equipe Canja com Direito. E não posso esquecer quem nos motivou e nos apoiou para que essa ação andasse e crescesse. Nosso querido coordenador, professor pós-doutor Mauro Campeiro, este que foi idealizador deste projeto, e com muita paciência e dedicação nos ensinou não somente o conteúdo programado, como também o sentido da amizade e do respeito. Quero agradecer à Câmara de Extensão da Universidade Federal de Roraima, presidido pelo professor mestre Gilson de Souza Costa, e também a professora mestre Lívia Dutra Barreto, coordenadora do ICJ, Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Roraima, pela certificação das nossas aulas magnas. Agradeço também a participação de todos os acadêmicos e operadores de direito que nos assistem em cada live do YouTube ou do Instagram. Agradeço a todos os professores que contribuíram para que esta ação fosse possível. Agradeço imensamente ao palestrante professor Alexandre Sion, que agregou muito conhecimento a todos que assistem a sua magnífica palestra. Agora, como tradição do evento do Canja com Direito, cito a frase de: Deus é dono de tudo. Devo a ele a oportunidade que tive de chegar aonde cheguei. Muitas pessoas têm essa capacidade, mas não têm essa oportunidade. Ele a deu para mim, não sei porquê. Sei que não posso desperdiçá-la. Ayrton Senna. Assim, encerro a 14ª aula magna do Canja com Direito da Universidade Federal de Roraima. Obrigada a todos. Tenham uma excelente noite. Muito obrigada. Gente, eu vou só pedir para que vocês continuem na chamada e liguem as câmeras para a gente tirar um print final, tá bom? O professor Mauro se prepara, deputado. Foto